Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Durante este mês de maio nós focaremos as exposições, sejam elas na parte da manhã, sejam elas à noite, no tema família, temas relacionados à família. E voltar sempre a textos que mostram a importância de se alicerçar a nossa casa na palavra de Deus, nos faz sempre avaliarmos se de fato nós estamos fazendo isso ou se precisamos fazer, se há necessidade de mudanças ou se nós estamos no caminho correto. Mateus capítulo 7, eu quero ler a partir do verso 24, peço aos irmãos que acompanhem sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Fale, ó Deus, nesta noite, poderosamente aos nossos corações. Que teu Espírito nos dê o entendimento e nos desafie como famílias a colocar em prática ou intensificar a prática desta palavra, daquilo que ouviremos nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Sermão do Monte começa a partir do verso do capítulo 5, e nós podemos perceber que há um encerramento deste sermão aqui no capítulo 7. Jesus começa falando das bem-aventuranças e encerra, obviamente, falando sobre os dois fundamentos, ou como que nós temos construído a nossa casa. Nós estamos vivendo um período, e sempre esse mês de maio é importante nós pensarmos como é que está a nossa família, como que nós temos mantido as nossas famílias. Nós vamos ver e vamos aprender nesta noite que é muito fácil nós olharmos para a nossa casa e achar que está tudo bem, porque as coisas estão transcorrendo dentro daquilo que nós possivelmente achamos que é o certo. Contudo, o alicerce ou a fortaleza de uma casa é demonstrado no momento das tempestades, das dificuldades, quando elas surgem, quando os problemas vêm, e a forma como nós, como famílias, respondemos os problemas, respondemos às adversidades, vai demonstrar se de fato a nossa família estava bem estruturada. Nós vivemos uma crise em todos os setores da nossa vida, da nossa sociedade. E a crise, ela se instala, na semana que vem eu vou continuar falando sobre isso, a crise se instala na base. E quando nós falamos da base, nós estamos falando desde a partir da estrutura familiar. E quando eu falo de estrutura familiar, obviamente, primeiramente eu estou falando que o problema, às vezes, começa justamente entre marido e mulher. Quando não há uma boa construção dessa relação, essa ausência de uma boa construção se reflete na educação dos filhos, se reflete os filhos não sendo educados, instruídos, alicerçados na palavra do Senhor. Obviamente que esses filhos, eles se tornarão cidadãos, mas que tipo de cidadãos eles serão? Logo, esses que são crentes vão para o mercado de trabalho. E uma vez indo para o mercado de trabalho, que tipo de relação esse crente vai ter com os seus patrões? Ou que tipo de relação o patrão vai ter com os seus colaboradores?
Isso Paulo vai falar lá em Efésios, quando diz da relação de patrão e empregado, uma relação que precisa, o patrão bíblico, o patrão crente, o colaborador, o trabalhador crente, ele vai trabalhar, servir a Deus de acordo com os princípios que ele aprendeu da palavra e vai aplicar esses princípios no seu trabalho. Logo, dentro desse intervalo, marido e mulher, patrão e empregado, tem os filhos. E a Bíblia diz que os pais, então, não devem irritar os filhos, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E duas palavrinhas nós vamos ter a oportunidade de relembrar, não hoje, em outra ocasião. Primeiro, a palavra, quando ele diz, o pai não pode despertar a ira do filho, mas ele deve admoestar. Primeiro, despertar a ira, a ideia de despertar a ira nesse filho é quando há uma convivência, uma caminhada onde não existe uma harmonia, ou não existe uma harmonia entre fala e vivência. Há uma contradição naquilo que se fala e naquilo que se vive. Normas não muito claras, ou ausência de normas, por incrível que pareça. Mas lá em Efésios, quando diz para criar os filhos sob disciplina e admoestação, está dizendo que o filho ele pode desanimar quando ele não tem normas claras dentro da sua própria casa, quando ele não tem regras claras, quando ele não tem instrução adequada, quando ora o pai diz que pode, ora não pode, ora diz que é uma coisa, ora diz que é outra, e o filho, nessa ausência de norma, nessa ausência de instrução, de objetivo, a consequência é que ele termina desanimando, ele termina suscitando ira no seu coração. Mas tudo isso está alicerçado que é principal, que é justamente o início da construção de uma casa. Essa mensagem ela é para casados, ela é para famílias, para os familiares, porque dentro de uma casa não deveria, pelo menos, haver apenas um aglomerado de pessoas, mas é preciso que essas pessoas elas estejam focadas em viver um objetivo único dentro de uma estrutura chamada família. O tempo tem mudado, e junto com o tempo o conceito de família, o conceito de educação, o conceito de disciplina, o conceito de uma vida cristã dentro do seu lar. O que sobra dentro das famílias, na maioria das vezes, em todos os setores denominacionais, é justamente uma família extremamente frágil dentro das suas próprias casas. E quando se vai verificar, não há uma base sólida, não há uma estrutura, não há uma vivência, um desafio de se aplicar os princípios da Bíblia dentro da família. Os irmãos podem perceber que aqui nesta parte dos versos 4 em diante, o Senhor Jesus ele está encerrando, ele conclui, ele chega à parte final. Em outras palavras, seria Jesus dizer o seguinte: olha, tudo isso que eu falei para vocês, todas essas relações, todos esses compromissos, toda essa vida cristã, ela não será possível ser vivida de uma forma correta se nós não tivermos, ou se eles e posteriormente nós, não tivermos construindo a nossa casa de uma forma correta. Por isso que ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Dá um exemplo de dois construtores, duas pessoas que têm a tarefa de edificar uma casa, de levantar uma casa. E os irmãos sabem muito bem que nessa tarefa de levantar a casa, ambos se utilizaram dos mesmos materiais, se utilizaram dos mesmos recursos. O problema não estava no material, o problema não estava nos recursos, o problema estava na forma como eles começaram a construir as suas casas. Existe o prudente, ele usa o exemplo do prudente, que construiu sobre a rocha, e ele usa o exemplo do insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Primeira coisa em relação ao sábio ou ao prudente, diante do tema que eu quero tratar com vocês.
para que tenhamos famílias sólidas, precisamos cuidar da nossa construção. Para que tenhamos uma família sólida, nós precisamos cuidar da nossa construção. Primeira coisa que o texto vai destacar é que para que essa construção ela seja bem sucedida e proporcione segurança à família, nós precisamos construir, edificar a nossa casa de acordo com os princípios da palavra de Deus. Essa é a primeira verdade. Irmãos, quando eu penso de construir a nossa casa de acordo com os princípios da palavra de Deus, eu estou dizendo que o que nós vamos lutar para aplicar todos os dias dentro da nossa família são as verdades bíblicas acerca daquilo que concerne a vida familiar, aquilo que concerne uma construção. E veja, nós precisamos perceber que esse trabalho do construtor, esse primeiro construtor chamado de prudente, ele tem um grande desafio para que ele possa construir bem, para que ele possa proporcionar uma segurança para a sua família. Não foi só recurso que ele utilizou, mas a escolha do local adequado para aquela construção. E quando ele encontra o local adequado para a construção, esse construtor prudente também ele começa um trabalho árduo. Construir sobre a rocha certamente ia requerer tempo, disposição, sacrifício. Requeria da parte daquele construtor uma energia, uma longanimidade. E irmãos, veja, quando nós queremos construir, quando nós queremos trazer para as nossas famílias, quando nós queremos um padrão bíblico dentro da nossa casa, uma das primeiras coisas que eu e você precisamos entender é, primeiro, que vai dar muito trabalho. Segundo, talvez nós precisamos desconstruir alguns conceitos que nós mesmos tínhamos acerca do que é uma família, acerca do que é um relacionamento, acerca do que é uma educação. E desconstruir conceitos errados nem sempre é fácil, porque passa por aquilo que nós chamamos de orgulho próprio, que é de reconhecermos que a forma como nós estávamos conduzindo a casa, a família, as nossas coisas, não estava correto, e retornar à base. É preciso ter longanimidade, porque uma boa construção não é da noite para o dia. Ninguém começa uma boa obra, e até o próprio Senhor Jesus, quando vai falar da obra que Ele está fazendo em nós, Paulo mesmo vai dizer que aquele que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. E certamente quando Paulo está falando dessa boa obra que o Senhor está fazendo em nós, é essa obra de a cada dia trabalhar em nós e por meio de nós, para que nos pareçamos cada dia mais com o nosso Salvador. E isso requer constantemente Deus agir em nós para que coisas que desagradam a Ele sejam deixadas de lado e tenhamos mais um relacionamento próximo com o Senhor. Mas vida cristã, vida de maturidade, vida de comunhão com Deus não é da noite para o dia. Todos aqueles que querem viver uma vida piedosa, todos aqueles que querem ter uma vida de maturidade e comunhão com Deus e, por exemplo, não pega na sua Bíblia, não ora, não vem para a igreja, não vai conseguir isso. Não vai conseguir. É engano a pessoa achar que ser cristão é apenas ir esporadicamente na igreja. Se você não tem uma vida de comunhão com o próprio Deus, por meio de uma vida de oração e de leitura das Escrituras. Então veja, mas isso dá trabalho. Isso requer planejamento, isso requer sacrifício da nossa parte. E a construção é a mesma coisa, irmãos. Se nós queremos ter uma vida cristã saudável, um lar saudável, um lar de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos de muita paciência. Primeiro, para corrigir o que está errado. E segundo, para aplicar o que é certo.
E às vezes as mudanças causam desconfortos em nós e na nossa família. Mas quando entendemos que construir um lar de acordo com a vontade de Deus é construir de acordo com a sua palavra, nós vamos perseverar. E Jesus vai dizer que na tempestade, a família que constrói a sua casa sobre a rocha vai permanecer firme. Eu não sei como é que é a sua casa, mas de forma bem prática, edificar a casa sobre a rocha é justamente um dos exemplos que nós podemos fazer isso, é justamente cuidar como que está a vida devocional dentro da nossa própria casa. Como que está a sua vida devocional em casa? Não tem como construir uma casa, não tem como edificar um lar de acordo com a vontade de Deus, se você depende apenas do domingo para ter momentos com a palavra de Deus. Você pode até querer se enganar. Você pode até achar que as coisas estão andando muito bem. Mas mais cedo ou mais tarde você vai perceber que a ausência de uma comunhão com Deus por meio da sua palavra e de oração, mais cedo ou mais tarde, você vai sentir o efeito negativo disso na sua própria vida. É só você olhar a história do povo de Deus. Então perceba, o Senhor Jesus vai dizer que naquele período, quando esse homem prudente ele edificou, a ideia de edificar é justamente isso, de construir com cuidado, construir com responsabilidade. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, porém ela não caiu, ela permaneceu firme, ela permaneceu ali sem nenhum tipo de problema. Por quê? Por causa da pessoa em si, não, porque houve um cuidado naquela construção. A nossa casa, ela só é construída verdadeiramente de forma sólida se você estiver buscando construir a sua vida, a sua casa. Você é o templo do Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus. Que tipo de construção você tem desenvolvido? Mas existe outra forma de você construir a sua vida. E talvez essa é a escolha da maioria das famílias hoje, que é construir a sua casa a partir do pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é uma linha de pensamento que vai dizer: o que importa é o resultado, e não a forma como eu cheguei lá. Se eu cheguei, não importa que princípios ou que coisas ou ações eu fiz para chegar. O importante é que eu cheguei. O pragmatismo vai dizer: o que importa é o que funciona, é o que dá resultados, é o que faz crescer. Como? Não importa. E quantas famílias hoje estão construindo a sua casa, construindo os seus lares, a sua vida cristã, de acordo com o princípio do pragmatismo? Quantas igrejas estão conduzindo os seus trabalhos por aí, por meio do pragmatismo? O que está na moda hoje? O que funciona? Está enchendo? Está crescendo? Está tendo muitas pessoas? Eu estou aderindo às últimas práticas do movimento, como a igreja metaverso, por exemplo. Se isso tudo funciona, o importante é isso. Está tendo desvio doutrinário, não importa, a igreja está crescendo. A minha família não tem problema, a minha família caminha muito bem, tem várias coisas para ser resolvidas dentro de casa, mas a gente finge que não tem. Vamos abafar, não vamos resolver, vamos deixar para lá, porque se eu tocar na ferida vai doer.
Se eu confrontar, vai ser desconfortante. Então é melhor fingir que as coisas não existem. Eu tenho uma família desconstruída, biblicamente, mas aparentemente uma família. O pragmatismo vai dizer, o importa é essas coisas. Está funcionando? Está tudo errado dentro de casa, mas está funcionando? Tá bom, é isso. É isso que nós precisamos. Seus filhos estão fazendo as coisas, estão trabalhando, estudando, não estão conduzindo a vida cristã de forma correta, não oram, não lê a Bíblia. Ah, mas eu também não pego no pé dele, deixa para lá. Não, um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer isso. O marido e a mulher não têm vida devocional juntos? Tá bom, qualquer dia eu faço a minha parte. Tudo bem. E nessa cultura do faz de conta que está tudo bem, há um conceito anticristão, antibíblico do que seja família. Por isso que Cristo vai dizer que aquele que ouve as palavras do Senhor, mas não a pratica, ele é comparado a esse homem que edificou a casa sobre a areia. Por que pragmatismo? Porque o homem ele escolheu um local que fosse mais rápido, que a construção saísse mais rápido. Ele não precisaria cavar, ele não precisaria usar a parte, primeiro alicerçar embaixo, cuidar da estrutura. Não, isso dá muito trabalho. Por que sofrer com isso? A cultura do jeitinho. A cultura do que não é certo, mas vamos empurrar. Esse tipo de pensamento é o exemplo do homem insensato, ou da família insensata, que acha que está construindo uma família, mas essa construção não é uma construção de acordo com a vontade de Deus, porque não se sofre, não se sacrifica, não há um empenho, não há o exercício da paciência. Por que demorar um tempo para construir, se eu posso levantar muito rápido? Por que ler a Bíblia? Eu tenho outras coisas para fazer. Porque a minha igreja, eu tenho o meu lazer. Eu tenho uma televisão. Eu estou cansada. Por que fazer essas coisas se eu posso fazer outro dia? E assim as nossas famílias, as famílias cristãs, elas vão caminhando, andando, e muitas delas sem uma construção bíblica verdadeira. E aí o Senhor Jesus vai dizer que quando veio a tempestade, essa família se desfez completamente, porque não foi bem construída. Meus amados irmãos, como que você tem construído a sua casa? Você tem cuidado de cada detalhe? Você está edificando a sua casa? Nós estamos edificando a nossa casa, as nossas famílias, mas como você tem edificado a sua casa? Você tem de fato se sacrificado? Você tem de fato se empenhado? Você tem de fato entendido que é necessário ter muita paciência, perseverança? Ou você tem conduzido a sua família, a sua vida cristã de qualquer jeito? E você simplesmente diz: está funcionando, estou sendo abençoado, as coisas estão dando certo na minha vida. É na tempestade que você vai perceber se a sua família é uma família frágil ou uma família firmada na rocha que é Jesus Cristo. Que de fato nós tenhamos esse entendimento. O meu desejo e a minha oração é que busquemos construir a nossa família de acordo com a vontade de Deus. E com isso eu quero dizer que
todas as questões que nós precisamos resolver na nossa família, quem busca construir a sua casa de acordo com a vontade de Deus, vai para as Escrituras, mesmo quando isso incomoda, mesmo quando isso machuca, mesmo quando isso traz incômodo, aplicam-se o princípio das Escrituras. Quantas famílias elas estão perdendo o referencial bíblico? E a questão é, até que ponto você considera a sua Bíblia, a palavra de Deus? Você diz, eu amo as Escrituras, ela é a minha regra de fé e prática. Mas o quanto você de fato entende que é só nela que tem os princípios para a sua vida e para a sua família. Nós temos tudo o que nós precisamos para construir o nosso lar. Nós temos tudo o que nós precisamos para saber o que é uma mulher de Deus, o que é um homem de Deus, o que é um filho de Deus, como ser um filho para a honra e a glória do Senhor, como viver uma vida cristã de forma que na minha casa eu glorifique a Deus. Só que é preciso que você se sacrifique para aplicar esse princípio. Como que está a sua casa? Como que está a sua família? A ausência de vida devocional, a ausência de um comprometimento genuíno com as Escrituras, se você sair nessa noite aqui, virar as costas e simplesmente não buscar colocar em prática, eu lamento dizer para você, mas você vai estar sendo um insensato. Porque o insensato é aquele que ouve as palavras do Senhor e não pratica. Que não sejamos insensatos, insanos, mas que sejamos prudentes. Prudência está ligado muito a temor. Temor não aos homens, mas temor a Deus. Reverência a Deus. E é por reverência e amor a Deus, e por entender que Ele tem o melhor para a minha casa, para a minha vida, é que eu vou buscar aplicar na minha casa esses princípios. Construir uma casa não é fácil, demora, mas vale a pena quando você vê o resultado dessa construção. Pode demorar, mas você vai dizer, minha família está segura, a minha casa está do jeito que eu entendo que tem que ser, a minha casa está bem construída, porque ela está alicerçada em Jesus Cristo. Como é bom quando o crente ele avança na sua vida cristã e ele reconhece que nessa caminhada ele pôde construir uma boa caminhada cristã e dizer que eu amadureci. Idade, ontem eu estava conversando com um irmão sobre a questão de idade e maturidade. A idade, todos nós vamos chegar numa idade avançada, mas maturidade é algo que a idade muitas vezes não dá, porque tem muitas pessoas que podem ter idade, mas não tem maturidade. Não tem maturidade. A maturidade só se alcança aos pés de Jesus, olhando a vida, a família e as suas coisas ao modo de Deus e não ao seu próprio modo. Que Ele mesmo os ajude e que você possa avaliar se nesta noite você tem identificado que você tem construído a sua vida, a sua família a partir do pragmatismo, se você não tem buscado aplicar os princípios da palavra de Deus no seu lar. Eu convido você nessa noite a orar, mas confessando os seus pecados e dizendo, Senhor, eu tenho um pecado contra o Senhor. Eu não tenho atentado para os princípios da Tua palavra na minha casa. Mas se nessa noite você tem se identificado como prudente, que você tem buscado aplicar os princípios da palavra de Deus no seu lar, a sua oração deve ser, Senhor, me capacite cada vez mais, para que eu tenha paciência nesse processo de edificação da minha casa, em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé.